Oi, pessoal, estamos aqui de volta com mais episódio do podcast Diálogos com Dani. Eu quero passar alguns recados para você. Você que está nos vendo, né, pelo YouTube, gostaria que você se inscrevesse no canal para que você possa ter acesso a esse episódio e outros mais do podcast. Para você que está no Spotify, gostaria que você avaliasse o Spotify de preferência com 5 estrelas, para que esse episódio e outros mais possam chegar a outras pessoas. Hoje eu estou feliz, eu quero dizer que ela causou uma revolução na minha vida. Depois, eu acho, de um contato que eu tive lá em 2017 com o astrólogo que eu disse a ela, que realmente mexeu comigo, ela foi a segunda pessoa que conseguiu mexer comigo. Eu estou falando da astróloga Alessandra Lagata, que está aqui comigo, atendendo gentilmente um convite meu, e a minha alegria é imensa. Muitíssimo obrigada. Vou te chamar de Ale aqui, Ale, Claro. não é? Fique muito à vontade. Muitíssimo obrigada. Eu estou muito feliz por te receber aqui. Eu que agradeço pelo convite mais uma vez. Eu que me sinto muito honrada, né, de participar do meu primeiro podcast. Ai, que seja só o primeiro, Sim. né? Dos nossos e dos que vêm pela vida. E fico muito feliz de ter tocado a sua vida de alguma forma, assim, que tenha feito a diferença, né? Fez. E é engraçado, assim, eu acho que pra gente, eu vou introduzir e você, por favor, vai colocando o que lhe vem à sua cabeça. Porque, assim, quando a gente fala sobre pessoas, enquanto nós, indivíduo, nós somos seres integrais. Não dá para a gente se desvencilhar das coisas. Existe, eu acho que, na verdade, uma falta de conhecimento, a ignorância, né, de forma literal, de achar que a astrologia ela é puramente o horóscopo que você lê no jornal, né? Mas o que você trouxe para mim enquanto visão, eu já tinha tido essa percepção que hoje o Sr. Lindenberg, o astrólogo que eu conheci em São Paulo, capital, que eu disse até, de que a astrologia é muito mais. A astrologia, na verdade, é uma forma de nós conectarmos com mensagens do universo, porque somos o universo. Perfeito. E como é que eu posso entender essas conexões, que elas existem, não é? Para o meu autoconhecimento. Não esquecendo de que, assim como eu e todos os seres desse planeta, possuem o arbítrio, Perfeito. não é? Então, eu quero que você comece a falar de que forma a astrologia pode nos auxiliar no desenvolvimento do autoconhecimento. Vamos lá, então. Realmente existe essa crença, né? Essa limitação, enfim, pelo que é publicado pela mídia, difundido acho que há muitos anos, né? Aquela coisa, às vezes, do senso comum, né? Isso. Você não pode tomar leite com manga. Isso, Né? exato. É a mesma coisa, eu acho, que com a astrologia. Leia seu horóscopo. E, como você falou, nós somos seres integrais, mas nós somos únicos, né? Cada um de nós é completamente diferente um do outro. Com algumas particularidades, sim, mas com coisas em comum também. Porém, o que vai nos definir é essa combinação, né? De um pouco das nossas particularidades com o que temos em comum com as outras pessoas e isso que também que nos conecta com as outras pessoas. E o que a astrologia fala é que o que acontece em cima acontece embaixo, né? Então, a gente precisa entender que ao momento que a gente nasce, né, onde é gerado aquele mapa astral que todo mundo conhece, né, muita gente conhece, aquela mandala astrológica, né, ela é um retrato do que acontece no céu. Então, naquele momento, determinados planetas estavam em determinadas posições, né? E isso vai fazer com que eu tenha determinadas características, né? Eu falo que, assim, é como se fosse uma peça de teatro, né? Onde os signos são os palcos e os personagens são os planetas. Então, onde cada um deles está num lugarzinho diferente no seu mapa, no meu mapa, no mapa das outras pessoas, isso vai trazer características diferentes para cada um de nós. E o que eu faço com essas características, né? É um momento onde eu entendo como elas funcionam, como elas podem funcionar em mim.
ao longo da vida, como eu lidei com isso, dependendo do momento de vida em que eu faço esse mapa astral, dependendo do meu nível de consciência, dependendo do meu grau de autoconhecimento. E isso vai me mostrar qual seria o que os astrólogos mais antigos, como talvez esse que você tenha conhecido até chame assim, né, ou chamasse, de promessa natal. Exato. Né? Isso. Que é aquilo que nos está prometido, entre aspas, né? Porque, como você muito bem falou, existe o livre-arbítrio, né? Então, existe um caminho a ser seguido, né? Porém, existe o que eu desejo fazer ao longo desse caminho. Se eu quero ir mais devagar, se eu quero ir mais rápido, se eu quero fazer pausas nesse caminho, se eu quero desviar e olhar uma paisagem, né? Eu gosto muito de falar do mapa astral como se ele fosse não seria uma bússola, acho que ele seria o nosso Waze. O Waze, tá. Sabe? O GPS. O GPS. Porque se a gente parar para pensar, né, ao longo da vida, né, até pouco tempo atrás, a gente não tinha um GPS, não. Né? E aí como é que a gente seguia? A gente chegava até os lugares, sim, né? Sim. Porém, às vezes, uma viagem que ia durar 5 horas, ela poderia durar 7, 8, porque eu falo que eu lembro de, às vezes, de estar viajando em família e meu pai parar e perguntar. Ou tinha aquela coisa, não quero perguntar, eu quero aprender esse caminho, eu quero ir por esse caminho aqui. Mas o que o mapa traz pra gente com esse GPS, né? É o que o Waze faz naquele momento, olha, desacelere, ali na frente tem um acidente. Então, há planetas, por exemplo, que vão me dizer que, olha, nessa área da sua vida existirão desafios. Eu não gosto de chamar nada de bom e de ruim. Tá. Eu acho que na vida não existe o bom e o ruim. Existem as oportunidades e os desafios. E todos eles estão aqui para a gente crescer, né? De uma forma ou de outra. Às vezes de uma forma um pouquinho mais difícil, mais penosa, digamos assim, mas o que nos fortalece muito, né? Então, alguns planetas vão tratar mais dessas áreas e outros planetas vão tratar de umas áreas mais benéficas, entre aspas, né? Onde estão aquelas oportunidades, aquilo que a gente tem de missão de vida, aquilo que a gente tem de dons. Então, tudo sobre nós está no nosso mapa. Absolutamente tudo. E aí, o que eu decido fazer a partir disso? Isso. Entra o livre-arbítrio aí. Exato, porque é engraçado ali, porque assim, eu me lembro que, só para vocês entenderem, eu fiz o meu mapa de previsão, não foi isso que eu fiz com você? Foi, De previsão, né? Porque eu já tinha feito já um mapa astrológico, então eu não teria necessidade de fazer outro. Isso. Por isso que eu fiz o mapa de previsão, né? E aí, meu marido já fez um mapa astrológico com você, porque ele nunca havia feito. Sim. É interessante, porque eu estou querendo dizer, nós vamos evoluindo, mudando, à medida que nós vamos caminhando. Como você disse aí, existe um caminho, e à medida que eu vou percorrer esse caminho, eu vou modificando. Então, já sei que, de repente, olha, caminhei, de repente, com tênis que não era o tênis adequado. Eu acho que está na hora de eu trocar o tênis para seguir terminando esse caminho. Perfeito. E assim por diante. Então, é uma visualização das coisas que já estão pré-estabelecidas, não querem dizer que elas sejam leis. Exato. Que você me disse isso claramente. Muito. Eu falo sempre... Não é lei. Longe de mim, eu não gosto de uma astrologia que seja determinista nem fatalista, de jeito algum. Não é previsão. Não é previsão. São probabilidades de coisas que vão acontecer, onde nós temos o direito de escolher se queremos caminhar por esse ou aquele caminho. Sabendo que tem caminho, como você disse, muito bacana. Olha, pelo GPS, esse caminho é o mais rápido. Não quer dizer que seja mais fácil. Não quer dizer que seja mais fácil. Né? Mas é o mais rápido. Exato. Esse caminho aqui tem um acidente, mas você pode pegar uma rota alternativa. Porém, então tudo tem a questão, o que é que você deseja? Sim, é muito particular isso, né? É muito particular, né? Então, os mapas, obviamente, dos seus clientes não são iguais. Cada um é único. Cada um é único. Por isso que você pede um tempo adequado para que você possa estudar, entender e colocar para aquele cliente que deseja as probabilidades. E aí eu acho engraçado, porque outro dia eu estava pensando, né? Eu falei, gente, como é que eu posso, de repente, achar, né? Algumas pessoas têm esse pensamento,
de que não há nenhum tipo de interferência dos planetas em mim enquanto indivíduo, se as fases da Lua servem para eu seguir, isso muito antes, a gestação, Exato. né? A gestação. Então, olha, quando você está, de repente, ali de 36, 37 semanas, vai mudar a Lua, pode esperar que pode, né? Sim. Ele pode nascer, o bebê pode nascer. Influencia as marés, né? Isso que eu ia falar, as marés. Tudo é a natureza, né? Ela está totalmente integrada e nós somos isso, né? Como não achar? E eu acho mais interessante, Ale, que aí eu quero ouvir você sobre isso, porque por vezes me parece que nós nos desconectamos. Porque assim, se você for ver os animais, isso eu vi no artigo, alguns anos atrás, científico, de que os animais ali na região onde houve o tsunami em 2006, alguns animais já começaram a correr algumas horas antes de realmente o tsunami chegar, por conta da vibração, por conta do vento, do cheiro que estava ali do ar, né? Então, ou seja, os animais estavam conectados com a natureza ali naquele momento. E a gente, e eu estou me incluindo nisso aqui, Sim. né? Por vezes nos desconectamos, achamos que, nossa, sabemos de tudo, a natureza é uma mera coadjuvante aqui, né? E eu não estou ligado nisso. Por que nos desconectamos? Eu acredito muito que com a coisa lá de trás, né? Revolução industrial, capitalismo, não que ele não tenha o seu papel, porque estamos aqui, Sim, né? sim. Mas eu acho que o homem acabou esquecendo que nós estamos a serviço da natureza, né? Não é ela que está a nosso serviço, nós fazemos parte disso tudo. E aí, quando entra isso do capitalismo muito forte, do fazer, a gente se desconecta do sentir. Tá, perfeito. E aí, quando eu me desconecto do sentir, a gente se volta muito para o corpo, né? Se desconecta da alma, se desconecta, né, da parte espiritual, que independe de religião. A gente está falando de uma conexão com o divino, com algo maior, com a própria natureza, né? Deixamos de andar descalços, e isso aterra a gente, faz com que ajude a materializar, por exemplo, quem faz meus atendimentos sabe que eu faço ali uma medição, né, de como que a gente é formado, cada um tem uma composição um pouco mais de fogo, mais de ar, terra ou água, e isso vai fazer com que sejamos mais emotivos ou menos emotivos, né? E então eu acho que a gente se desconectou a partir do momento que a gente entrou num piloto automático. Onde tivemos que ter que fazer metas e a gente se desconectou do sentir. Só que eu acho que, na minha percepção, tá? Que nós estamos dando passos para trás, para então podermos dar passos mais à frente. Porque eu acho que, como a gente estava conversando aqui até um pouquinho antes, né? Que nunca se falou tanto de saúde mental. Verdade. Nunca se falou tanto de Estávamos autoconhecimento. Exatamente, né? estamos falando sobre isso mesmo. Então, se nunca se falou tanto, será que não tem algo de errado que nós estamos fazendo? Será que essa desconexão não está trazendo coisas para a gente que estamos deixando de olhar, né? Se a gente for falar de história lá atrás, a astrologia era utilizada por reis, por príncipes, para guiar suas tomadas de decisões. O Egito era a condição principal Né? do faraó tomar decisão, né? Então, assim, será que realmente eu preciso negar só porque às vezes eu não tenho 2 mais 2 igual a 4? Muitas vezes o que a gente sente não é medido. Mas será que a gente não precisa se conectar de novo um pouco com esse nosso lado intuitivo, com esse nosso sexto sentido que hoje já é comprovado que ele existe e que ele pode nos levar a lugares que talvez os nossos outros 5 sentidos não nos levem? Então, eu vejo muito essa desconexão aí, sabe, Dani? Eu vejo muito aí. Só que eu acho que eu percebo um movimento muito de... Pera, acho que eu preciso dar uma olhada para outras coisas, porque algo não está caminhando tão bem assim. Falando em termos de humanidade, sabe?
E eu penso muito, quando eu falo que, né, a gente estava comentando sobre isso também, sobre a história os meus olhos brilham para a astrologia, é porque cada vez mais eu percebo que a gente pode contribuir de alguma forma com mais uma ferramentazinha de autoconhecimento para Sim. então que a gente possa continuar nessa jornada evolutiva, né? Não viemos aqui a passeio, viemos fazer alguma coisa de diferente, de deixar algum legado, de fazer algo pelo mundo, né? Não é porque amanhã eu não estou mais aqui que não existirão outras pessoas que não poderão desfrutar de um mundo bom e melhor, né? E eu vejo muito a astrologia como isso, como mais uma forma de reconexão. Você já. Tá me vindo uma coisa aqui que eu acho interessante. Você já se deparou com algum tipo de cliente nesse sentido? Porque, assim, deixa eu contextualizar. É, eu acho que o ser humano, de novo, me inclui aqui, tá? É que a gente vai aprendendo, vai amadurecendo, você vai aprendendo, observando algumas dificuldades, né? O desafio de outras pessoas que estão vivenciando. Você fala assim: ó, puxa vida, eu preciso trazer isso para mim. Né? Então, Perfeito. colocar como é que eu posso utilizar isso para mim. Esse é um ponto. Por outro lado, nós, indivíduos, só aprendemos pela dor. Não adianta falar, não, mas é mentira. Não, não é. Infelizmente ou felizmente, sim. Sim, você só vai aprender pela dor. Então, você toma as cacetadas na vida, né? Todos nós, e você vai aprender pela dor. Então, é chegar no fundo do poço. Já dizia Aristóteles, é no fundo do poço que você consegue ver as estrelas, Sim, né? sim. Mas eu te falo, vamos supor, eu estou ali vivendo uma crise de transformação, tá? E aí eu vou começar a buscar o autoconhecimento, porque é a partir daí que começa o autoconhecimento. Nunca é assim, nossa, Não. então vamos agora desenvolver o autoconhecimento. Belo e formoso. Não, não é. Sempre a partir Sim. de um gatilho, de uma crise e assim por diante. Tá, então aí eu falo, ó, então vamos lá fazer o meu mapa astrológico para eu começar o meu caminho de autoconhecimento e autodesenvolvimento. Tá. Existem, obviamente, os desavisados que vão querer de que a Alessandra adivinhe, categorize o que vai acontecer. Claro que, agora eu vou ser bem chata mesmo, tá? À vontade. Eu gosto. Excetuando a responsabilidade ou a autorresponsabilidade sobre as suas decisões, né? Sobre as suas escolhas. Mas foi a Alessandra que falou. Sim. Entendeu? Não fui eu. Então, estou fazendo o que ela me falou. Tá. Mas você tem o arbítrio. O livre-arbítrio. A livre escolha. Então, o autoconhecimento e o autodesenvolvimento está embutido. Eu preciso ser responsável pelas minhas escolhas. E não se colocar como vítima. Certo? Perfeito. E o que a astrologia nos diz sobre isso, Ale? Bom, eu acho que, assim, falando muito dos meus atendimentos, né? A grande maioria, eu diria que 98% de quem vem me procurar realmente está passando por uma dor. Tá. Né? E, às vezes, realmente espera que saia dali, daquele atendimento, uma salvação. Né? Uma fórmula mágica, Isso, né? Algumas pessoas já vêm bem avisadas, porque, assim, ou né, acompanham o meu perfil e sabem como é a minha forma de conduzir, embora trabalhe com a parte, né, que fala um pouco da espiritualidade, mas que eu sou bastante prática, né, como boa virginiana que sou bastante prática, mas eu gosto de trazer muito sempre exemplos, trazer muito para a realidade. Então, a primeira coisa que a pessoa vai receber é um choque de realidade, entre aspas, digamos assim, olha, deixa eu te explicar como funciona, né? Eu parei até de chamar de previsões, Dani, sabe? Tá, Por quê? A previsão, às vezes, lembra um pouco, nada contra cartas, Sim, muito sim. pelo contrário, Sim. assim, né? Respeito todas as formas de se conectar com isso, mas são cálculos matemáticos mesmo, né? Do que está acontecendo no céu e de que forma isso que acontece no céu influencia no meu mapa, né? Então, se determinado planeta que é mais desafiador no meu mapa está em uma área da minha vida, por exemplo, na família, na sua, nesse momento, pode estar na carreira. Então, eu explico muito primeiro, eu acho que esse
é um grande diferencial, digamos assim, talvez, né, do meu trabalho aqui. Eu acho que sim, eu acho né? que sim. Seria, primeiro, explicar muito bem o que é esse mapa e o que esse mapa traz para você, né? Ele vai falar das 12 áreas da sua vida, que são todas as áreas, englobando relacionamentos, como você se coloca no mundo, porque colocamos máscaras, sim, né? Para nos portar, nós somos ensinados assim. Sim. As nossas emoções. Então, eu acho que um grande diferencial é explicar o que aquilo ali vai te mostrar. E, principalmente, falando que são energias. Isso. Então, quando essa energia está disponível para você utilizar em determinada área da vida, no seu ano, porque aquilo ali é o seu chamado, digamos assim, naquele ano, né? E aí, se a gente for fazer um paralelo com a vida, dificilmente a gente está com saúde debilitada, com o trabalho desandando, com a família. A vida, ela vem colocando os desafios, geralmente, né? Claro que, às vezes, a gente tem momentos mais desafiadores, né? E assim acontece com o mapa, né? Então, quando eu faço lá as técnicas preditivas, que a gente chama, que quando eu vou fazer o mapa do ano, eu uso 4 técnicas justamente para que elas se complementem e eu possa dizer com mais precisão que, provavelmente, essa é uma área da sua vida do ano onde você terá desafios a serem enfrentados, porém, dali também podem surgir oportunidades. Então, eu acho que o meu trabalho também ele vai muito pautado no trazer para a consciência, sabe? Em nenhum momento ninguém sai dali enganado, né? Esperando uma fórmula mágica de faça A mais B. Porém, quem já fez mapa comigo, e você é uma dessas, né? Que já fez mapa comigo e sabe... eu gosto muito de trazer para a realidade, né? Então, de repente, estamos com Saturno passando ali na casa do ascendente, que é o que estava acontecendo comigo, ainda está. Estou no finzinho, estou resistindo a ele. O que isso pode acontecer comigo? Isso pode falar do meu corpo físico, isso pode falar de uma nova reestruturação, de uma mudança. Então, eu gosto sempre de trazer esses exemplos práticos para que as pessoas consigam entender de uma forma um pouco mais palpável como esses desafios podem se colocar, sem falar em adivinhação e fórmulas prontas. Sim, né? sim. Porque o que vai acontecer na sua vida não vai acontecer na minha necessariamente, né? Quando eu pego, por exemplo, um Saturno numa casa 1, estamos falando aqui, às vezes eu vou perceber uma pessoa que passou por um desafio de problemas ósseos, por exemplo. Pode ser? Pode. Mas um outro pode estar falando, por exemplo, que passou por uma cirurgia e saiu de uma obesidade e reformulou todo o seu corpo. Então, isso se apresenta de N formas. E aí entra uma coisa que eu gosto bastante de sempre frisar eu particularmente acho que a reunião que a gente marca, tem o estudo prévio, como você falou, né? Que eu marco antes, eu peço sempre um prazo. Então, esse estudo eu já vou meio que me ambientando como quem é a pessoa, porque afinal... 99% das pessoas eu não conheço. Exato, E, na verdade, eu acho que, afinal, quem a gente conhece de fato, né? Ninguém, então, ali no mapa eu vou conhecer. A pessoa ainda brinca comigo e fala, nossa, agora ali você me conhece mesmo. Eu falo, conheço, com o mapa eu conheço. Mas eu acho que, conhecendo a pessoa ali... E nesses insights que a gente vai trocando ao longo da sessão, que é longa, né? Então, eu falo, reserve ali a sua manhã para a gente conversar, ou à tarde, porque você precisa estar... disponível. Perfeito. Para essa é a ouvir. Palavra. Isso, para perfeito. ouvir, né? E nessa troca que a gente vai fazendo, a gente vai conseguindo trazer os insights, né? Do que está acontecendo na sua vida. E com isso, a gente vai conectando os fatos. Né? E aí, quando você me traz uma situação que está acontecendo na sua vida, fala, Lê, de que forma isso aqui, de repente, pode se apresentar? Eu vou pegar aquele mapa, vou olhar de novo e falar, Dani, talvez o caminho possa ser esse ou esse. Ou você possa ter uma outra opção de caminho. Então, eu acho que tentar trazer sempre para esse lado prático, isso é bem meu virgem, eu acho, sabe? Meu sol em virgem ali, com mais o meu monte de planeta que eu tenho em virgem, sempre de tentar trazer para a prática. Porque uma máxima para mim do meu trabalho eu acredito muito nisso, não só na astrologia, eu acho que quem trabalha com terapias de qualquer forma, a pessoa nunca pode sair mais perdida do que entrou. Perfeito, Lê, é verdade. Isso. Né? Então, foi o que você falou. Geralmente, quem está buscando autoconhecimento é porque está em algum momento de vida onde ela se encontra perdida, desconectada, precisando de uma ajuda, de um norte. É lá, né? Tipo, é lá que você vai. É isso. Né? E muitas vezes eu ouço assim, de pessoas que estão com nível de consciência maior. Nossa, Lê, você só reforçou tudo que eu já estou fazendo. E isso me validou para ter certeza que é
que eu tô no meu caminho certo. Algumas pessoas, o mapa só vai reforçar isso. Outras, ela vai... Opa, o que eu recebo de depoimento também de... Alê, vamos marcar o mapa do ano que vem? Porque esse ano você me falou isso, isso, isso. De repente, focado mais para a saúde, de olha, precisa cuidar da sua saúde, você vai precisar ter um foco, talvez seja uma pessoa que esteja muito voltada para o trabalho naquele ano, e isso às vezes vai resultar num burnout. Então, assim, o burnout não está escrito ali. Eu não posso afirmar que a pessoa está tendo um burnout, ou que vai ter. Mas ele me indica que, se a pessoa permanecer, seguir aquele caminho, é algo que pode acontecer. Então, eu sinalizo para essa pessoa. E aí entra o livre-arbítrio dela. O que eu posso fazer? Eu posso desacelerar. Aí entra o GPS. É a hora que eu vou colocar o pé no freio e vou... Opa, tem uma lombada ali. Eu vou passar por essa lombada a 100 ou eu vou reduzir e vou passar a 40? É a minha escolha, né? E aí vai muito do nível de consciência que cada um está, né? E que o mapa também traz esse nível de consciência, né? Porque o que eu mais ouço é, nossa, caíram muitas fichas depois do mapa, né? Então, não sei se eu respondi a sua pergunta de forma clara, né? Respondeu. E até porque, assim, algumas pessoas podem ir numa percepção de previsão. Exato. Não é isso. Não. E falar, mas ela não me ajudou em nada. Mas espera lá, você quer a fórmula pronta? E a gente já sabe que essa fórmula pronta não existe. Não existe, né, Alê? Não tem como você falar, olha, porque é XPTO. Ok, como você disse, é o XPTO. Mas tá, é para mim. Com as suas variações, como você é. Exatamente. Perfeito. Não quer dizer que isso vai valer para outras pessoas. Não existe uma regra, não existe uma certeza, não existe uma coisa absoluta, né? Não é? E é engraçado porque eu acredito, até então eu não tinha muita noção disso. Aí você me abriu um pouco a cabeça nesse sentido. Então, por exemplo, todos nós temos o signo solar, isso, né, que é o prevalecente. Que é aquele que é o conhecido como horóscopo, o horóscopo, né? né? É o nosso sol. É o nosso sol. É. Você vai me corrigir se eu estiver falando bobagem. Tá certinho, aqui. não. Você é uma ótima aluna. Ai, obrigada. E o outro, nós temos o ascendente. Isso. Certo? É um outro ponto importantíssimo no mapa. Que ele, na verdade, rege o quê? O ascendente, ele é a nossa máscara, entre aspas. É aquela roupinha que a gente coloca para ir para o mundo. Que eu gosto sempre das analogias, porque eu acho que facilitam muito, né? Se a gente parar para pensar, se tiver alguém aqui diferente, que bom. Mas, assim, a gente coloca aquela roupinha para ficar em casa. Sim. Para cozinhar, para cuidar dos filhos, para cuidar da casa. A roupa de casa. Exato. Isso. Essa é a nossa roupa que fala um pouco do nosso sol e fala da nossa lua, que posso falar mais adiante. Tá bom. Quando a gente vai sair para ir para a rua, provavelmente a gente troca essa roupa. Logicamente. Porque a gente precisa se apresentar para o mundo de uma forma diferente. Está mais protegido também. Exato. Né? Esse é o ascendente. É essa roupa que eu coloco para o mundo e é como as pessoas me enxergam. Então, num primeiro momento, muitas pessoas, por exemplo, olham para mim e falam: nossa, mas você não parece muito uma virginiana, você é tão empática, você é uma pessoa doce, né? Não que eu não seja, mas o meu ascendente em peixes me traz essa roupagem bem empática, exato, sensível. E o ascendente fala muito dos nossos dons. Então, não é de se estranhar que eu trabalhe com algo relacionado a isso, porque ele é um pilar, né? Quando a gente vai avaliar carreira, saúde, relacionamento, a gente vai olhar, claro, né? O mapa, eles são áreas e a gente vai conectando essas áreas, né? Mas ele vai me dando esses sinais. Então, essa roupa que eu coloco para ir na rua, para ir passear, ele é o ascendente. Eu acho que, assim, para mim, é uma analogia que deixa bem fácil para ninguém esquecer. Então, quem eu sou? E tem aquele mito também, né? Nossa, depois dos 30 anos, né? Eu passo a ser meu ascendente. Tem, você já ouviu falar? Eu não. Bastante. Nossa, se você buscar, tem diversas coisas falando por aí sobre isso. E isso é uma coisa que me aparece muito. Mas sabe o que eu penso? Que tem um fundamento isso, né? Eu acho que talvez a gente se coloque mais à vontade no mundo com a nossa maturidade. Né? Então, assim, a correlação que eu consigo fazer, que alguns professores que eu estudei também fazem, e que é isso, que a gente
tenha menos medo de usar essa roupa na hora que a gente vai, sabe? Que a gente não fica tão acanhado, né? Sabe a criancinha, quando ela chega num lugar, ela ainda tá um Sim. pouco acanhada. E conforme a gente vai amadurecendo, com 30, 40, assim, cada vez mais a gente se coloca melhor para o mundo. Então, a gente acaba passando essa imagem do ascendente. Então, eu acho que talvez isso faça muitas pessoas acreditarem que a gente se torna esse ascendente depois dos 30. É um mito, mas que, para mim, no meu entendimento, faz bastante sentido se a gente pensar dessa forma. É autenticidade, você está falando, né? É. Autenticidade. É aquela marca que a gente imprime, aquela primeira Isso. impressão. Olhei para a Dani e achei que ela tem uma... Ela é mais desconfiada, ou ela é aquela pessoa que já se doa mais, sabe? E aí, com o tempo, as pessoas vão conhecendo mais do seu sol, e quem te conhece a fundo, conhece as suas emoções, vai conhecer a sua lua. Essa é uma Boa. tríade. Fale sobre isso. É uma tríade muito importante no nosso mapa, né? Porque é isso. Então, ai, nossa, eu sou virginiana. Se fosse assim, todos os virginianos seriam iguais. Todos os cancerianos, como, né? Como você. Eu sou. Ela Não, sabe que eu sou. Por que nós somos diferentes, né? Porque nós temos os 12 signos do zodíaco. Como assim? Sim, nós somos formados pelas 12 energias. Elas estarão presentes, umas mais em você, outras menos, né? Assim como em mim, de acordo com essa disposição no mapa. E isso vai me falar muito sobre a minha personalidade, sobre os meus dons, sobre o que eu vim fazer nesse mundo, sobre o que eu vim fazer para evoluir, sobre o que eu vim contribuir e deixar aqui no mundo. Por que umas pessoas se envolvem mais em causas humanitárias do que outras? Por que umas pessoas, às vezes, adoecem mais mentalmente do que outras? A Lua me conta muito essa história. Né? Eu sempre brinco, quem acompanha meu perfil vê muito lá e fala assim, você é Lua de casa 12. As pessoas já falam assim para mim, porque são pessoas muito sensíveis, que têm uma sensibilidade muito grande, porque a casa 12 é uma casa do inconsciente. Então, você pensa, se eu tenho um planeta que fala de fases, né? Se eu falo de fases, eu falo de uma certa mutabilidade, né? Numa casa onde está falando do meu inconsciente, onde estão as coisas que eu não percebo, que talvez eu ainda não trouxe para a consciência para serem trabalhadas. Então, essas pessoas, elas são verdadeiras esponjas. Então, o que elas saem já do meu atendimento? Precisam se blindar. Como? Da melhor forma que cada um encontrar para si. Se conecte com a sua espiritualidade, né? Vá a ambientes onde você se sinta bem, onde você se sinta uma boa energia. E aí, isso é muito particular, né? Mas, se a gente for generalizar, né? Todos são assim? Não. Uns mais, outros menos. Sim. Com os graus de consciência. O grau de consciência, ele vai ditar muito em qual ponto ali da minha linha de evolução eu estou, né? Exatamente. Não tem a ver com a minha idade biológica, ele tem a ver com, né, com essa, quanto eu estou disposto a evoluir, né? Do quanto eu vou buscar conhecimento, e cada um busca de uma forma, né? E tem um outro ponto que é bastante interessante também, que é o meio do céu, que é a nossa missão de vida. O que eu vim fazer aqui, né? E isso daí é uma percepção minha, particular, né? Claro que é pautado aí nos estudos também, mas eu acredito que a gente não veio nesse mundo a passeio. Eu acho que a gente vem contribuir de alguma forma, né? E a missão de vida, ela pode estar ligada ou não ao trabalho. Então, pode ser uma dona de casa que cuidou a vida inteira dos filhos, mas que, às vezes, está envolvida em alguma causa, né, humanitária, faz algum trabalho voluntário. Já aconteceu de pegar mais de um mapa desse estilo e a pessoa, ela tem essa necessidade de contribuir. Então, ela contribui, sim, muitas vezes, cuidando dos filhos, que é papel mais importante do que esse, né? Que ninguém substitui, né? Exato. Um outro astrólogo, né? A gente tem, mas uma outra mãe, uma Alessandra mãe, só tenho eu, né? Sim. Então, a gente consegue olhar nesses pontos e, com esse meio do céu também, o que eu vim fazer aqui nesse mundo, né? O que eu vim deixar, o que eu vim contribuir. E cada um veio contribuir com uma coisinha, para que juntos isso possa unir e forme um mundo melhor, um universo melhor, para que quem vem aí, né, consiga desfrutar, né? Eu não acredito que a gente venha fazer só nesse momento, né?
A gente vem cada um... O que a gente já não está colhendo aqui, que foi deixado, né? Exato. Por pais, nossos ancestrais, Exato, né? E exato. aí existem várias correntes, a gente tem constelação para falar, né? Dessa ancestralidade também. Mas, enfim, se a gente for conectar, a gente está falando de um caminho a ser percorrido, que a gente pegou um legado e a gente quer deixar para passar. É aquela passada de bastão, né? Eu recebi dos meus pais, quero deixar para os meus filhos, que vão deixar para os meus netos, ou para outras pessoas, para quem não teve filhos, né? Eu acredito muito nessa contribuição para o universo. Exato, exato. E você está falando aqui, Lélia, eu acho que é tão interessante. Aí eu falo por mim, porque o espaço me fascina. Sempre me fascinou, né? Então, e por vezes, algumas pessoas falam assim, imagina, eu sinto, tá? Isso não quer dizer de agora, não. Há alguns anos, eu já sinto, me corrija se eu estiver falando bobagem, mas assim, vai ter o eclipse taratatá. Eu falo, e aí tem hora que eu falo assim, gente, mas não sei, tô estranha. Tô estranha. Não tenho nada para te corrigir, você está perfeita. Tô Você estranha. fez uma colocação muito perfeita. Tô estranha, né? Aí outro dia, eu não sei o que eu falei para você, nossa, eu tô não sei o quê. Você falou assim, mas Dani, olha, tá acontecendo tal coisa. Eu falei... Olhando para o seu mapa de forma individual, Olhando né? exatamente pro meu... exatamente. É isso. Quando a gente sai desse coletivo, claro que existe a astrologia coletiva. Claro, né? claro. Porém, quando eu olho para o seu mapa e vejo aonde tal planeta está e que conversas, entre aspas, a gente chama, né? Que são os aspectos astrológicos. Isso. Vai fazer com o seu mapa, você vai ser impactada de uma forma. Exato. Eu serei de outra. Isso. Né? Eu, por exemplo, nasci entre eclipses. Então, eu que nasci entre eclipses, sou altamente afetada quando esses eclipses acontecem. E quando eu falo afetada, eu não falo de uma forma ruim. Não. Né? Mas, energeticamente, eu sou uma pessoa que sinto mais. Exato. Porque os eclipses, eles são portais de transformação. E aí, a gente não está falando daqueles portais que a gente vê muito por aí, porque senão a gente também acaba banalizando muito, né? Exato. Assim, com todo respeito, mas eu gosto... Eles são literalmente chacoalhões do universo. E aí, geralmente, né? Antes de toda mudança, ela precede um caos. Não sei se você já ouviu falar nessa frase. Eu gosto muito. Eu já senti. Pois é. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Eu não sei se você já sentiu. Alê? Toda mudança precede um caos. Não, verdadeiramente verdadeiro. Não, todas as mudanças que eu tive... Aliás, deixa eu voltar só uma outra coisa aqui. E como encerrar ciclos é difícil. Nossa. Porque você está indo para uma mudança... Desculpe se eu estou te cortando, mas só para contextualizar. De jeito nenhum. É assim, você... o que você está falando é assim, olha, eu estou encerrando um ciclo, vamos pensar, né? Estou encerrando um ciclo. Qualquer ciclo que nós estamos falando aqui. Relacionamento, profissional, saúde, sei. Como isso é difícil? Extremamente. É difícil essa mudança, porque você está indo para uma mudança, né? E aí, assim... Parece que tudo conjectura. Para que você tenha força para conseguir fazer essa transformação e fechar essa porta. Exatamente. Sim. Não é, Lê? E você sabe que, se você me permite aqui dar um Claro, exemplo... Lógico, claro que favor. todos os exemplos e tudo é sempre mantido o sigilo, né? Por favor. Sempre. Essa semana mesmo eu fiz um mapa de uma pessoa que está há 30 anos como funcionária pública, numa empresa que ela sempre amou trabalhar. Tá. Amor trabalhar, sabe? E é difícil, né? Muito, assim, nesse mundo você vê uma pessoa que está há 30 anos. Uma vida. Exato, como funcionária pública e plenamente feliz. Tá. E aí, eu estava fazendo o mapa, e quem conhece sabe que às vezes eu faço um pouquinho de uma retrospectiva para a gente conseguir entender o contexto quando a pessoa está passando por uma grande mudança. Quando a gente está falando ali de uma casa 8, depois, assim, quem já fez mapa comigo sabe que quando a gente fala de casa 8, a gente fala, opa, essa transformação é aquela que fala desse caos. Mas são grandes transformações na vida. E o que acontece é que ela estava me relatando que os últimos 3 anos têm sido extremamente difíceis para ela. E aí, né, a gente conversando, tentando entender, e que com essas previsões, né, essas técnicas de previsões, né, que eu uso, tudo aponta que ano que vem ela encerre esse ciclo e ela efetivamente se aposente.
é um desejo dela. Ela tentou fazer isso nesse meio do ano, ela não conseguiu. Por ironia do destino, né? Houve uma conspiração aí do universo que a gente acredita nessas energias, que há uma incorporação ao salário, então ela vai conseguir se aposentar numa condição melhor se ela tivesse conseguido fazer antes. Né? E ela foi começando a trabalhar esse encerramento de ciclo. E o que eu disse para ela eu falei, você já parou para pensar que se talvez você tivesse que ter encerrado esse ciclo há 27 anos, há 3 anos, com esses 27 anos, será que você conseguiria se desprender tão facilmente, entre aspas, porque não é fácil, como se você não estivesse passando por esses 3 últimos anos tão difíceis? E aí ela falou, meu Deus, acabou de me cair uma ficha. Então, ela falou, agora eu estou entendendo por que eu estou passando tudo isso nesses 3 últimos anos. Então, a gente fez essa breve retrospectiva do que estava acontecendo. E aí, o que eu gosto de trazer também? O que vai acontecer daqui para frente? Porque foi o que eu te falei, eu quero que a pessoa saia melhor do que ela entrou. Sim, sim. Nem sempre eu vou poder falar, olha, são só coisas positivas que vão acontecer. Não, eu falei, mas olha só, tudo está se configurando aqui para que venham novos projetos, novas coisas a serem feitas, né? E isso abriu a mente dela no sentido de... eu falei para ela, vamos parar para pensar. Se a gente sai de um relacionamento de 30 anos, seja ele qual for, se 90% dele, que são esses 27 anos, né, forem bons, eu, particularmente, Alessandra, considero esse relacionamento muito bom. Ela falou, é verdade. Eu falei, então, se você está tendo esses 10% de chance de se despedir desse relacionamento, agradeça esses últimos 3 anos, por mais difíceis e penosos que eles tenham sido. Porém, eles estão te preparando para encerrar esse ciclo, fechar essas portas e se abrir para o novo. Porque o novo não vem se a gente não fecha esses ciclos passados. E a gente, como ser humano que somos seres humanos, né? Somos passíveis a apegos. E nós estamos apegados a esses ciclos. Olha, estou aqui arrepiada falando, eu fico arrepiada porque também já passei, né? E às vezes a gente precisa desses desconfortos para que a gente consiga sair desses lugares que a gente julgava confortável, mas que de confortável já não tinham mais nada. Por quê? Porque talvez o que eu tinha para contribuir estava naqueles 27 anos, por exemplo, no caso dessa pessoa que eu fiz o mapa dessa semana. E agora ela precisa contribuir com novas coisas. Então, será que se eu estivesse naquele lugar mais gostosinho, onde eu estou ali, olha, na minha zona de conforto, mas eu falo que a zona de conforto ela não tem nada de confortável, porque ali não acontece mais nada. Então, o universo vem, chacoalha a gente, nos coloca numa posição extremamente desconfortável, mas é onde dali a gente tira forças para virar essa página com dor ainda, tá? Sim, sim. Não saímos ali. Sim, tô pronta. Nossa, não é o momento da trocada do tênis que a gente conversou. Não. É aquele momento que você tá colocando tênis, reclamando. Esse Pode tênis novo gato. tá doendo, Isso. porque aquele meu, ele era tão mais gostoso, ele é tão mais Quero confortável. botar o outro, não dá mais. Mas às vezes você já tava com aquela pisada torta, sabe? Sim. Mas é a hora, mas você tava acostumada. Então, como seres humanos, estamos habituados com o que nos é familiar. E não adianta. Mas o universo, ele vai, né? E aí ele fecha uma porta. Daí ele abre uma janela. Você não olhou para isso? Ele fecha mais uma. Até que a gente alcance esse nível de consciência e fala, tá bom, o que você está querendo de mim? Exatamente. Né? E aí o mapa aponta. Esse caminho aqui talvez possa ser um. Você já olhou para ele? E às vezes a pessoa não olhou para ele ainda. E é lindo no sentido de, quando eu recebo esse feedback de fala, Ale, eu não tinha pensado nisso. E isso me trouxe uma clareza e me abriu uma janela que eu não estava conseguindo enxergar. Porque, às vezes, né, eu falo que o passado é lugar para a gente olhar, não é lugar de permanência. Isso. Né? É um lugar onde a gente olha, pega referências e segue adiante. Mas não é um lugar para a gente permanecer. Né? Que é esse encerrar de ciclo que você estava falando. E isso é na área profissional, de relacionamentos. Quem tem filhos aqui sabe que, às vezes, transitar de uma fase para outra. Ontem também eu estava conversando num grupo que eu participo de mulheres empreendedoras, né?
Quanto é difícil, às vezes, a gente ir para o lado do empreender e largar nossos filhos, que já estão, às vezes, entrando naquele 8, 9, 10 anos. Quando um filho entra numa puberdade, quando esse filho passa para uma universidade e sai, né, aquela história do ninho vazio, tudo isso são encerramentos de ciclos. Exato. E não são fáceis, né? E aí, por que não a gente não usar de ferramentas, né? O mapa é só uma ferramenta. Sim, Existem sim. N, né? De algo que te traz clareza, né? E é algo que foi muito bom você ter trazido para mim. Eu acredito muito nos sinais do universo, porque ontem, conversando com essas mães falaram, né? Mas você precisa trazer falando desses mapas dos filhos. E eu falei, eu sei que eu preciso. E essa missão tem vindo cada vez mais forte, falando também, porque conhecer também como os nossos filhos funcionam, né, nos ajuda muito a lidar com eles, né? E ontem essa ajuda que eu dei foi um pouco também de uma mãe que a filha está entrando na segunda infância. Aham. E aí ali tem uma mudança, porque a gente fala muito da lua comandar a primeira infância, porque a criança ela é pura emoção. Ela é aquela que não tem a menor vergonha de chegar, né, no mundo, às vezes, e Exato. fala, oi, aqui. tudo bem? Tô aqui. Exato, né? Então, assim, eu acho que é a gente pegar essa ferramenta e usar da melhor forma possível, com o melhor nível de consciência que a gente possa ter, com todas as ferramentas que estiverem disponíveis e ao nosso alcance. É engraçado que você falou algumas coisas assim. E aí me lembrei do Big Bang. Porque o Big Bang, na verdade, é assim, né? O Big Bang não é Big Bang, Big Bang. É o caos para vir a calmaria. O universo é assim, né? Totalmente. E aí você falou uma coisa interessante. Olha, o universo abre essa porta aqui, você não vê a porta aberta. Aí ele fecha, ele abre a janela. Você não viu. Aí ele fecha a janela, vai abrir uma fresta. Você também não viu. Ele fala assim, mas peraí. O que eu preciso fazer para essa pessoa olhar o que está acontecendo? Chacoalhar, Exato. né? Porque se eu estou te mostrando um monte de coisa, você não está vendo, então deixa eu te chacoalhar para ver se você enxerga. Tá tudo né? em movimento, Tá tudo né? em movimento, né? Perfeito. Então, a gente que está estático. Olha ali, conversa boa, voa. Voa, né? Imagino. Voa. Eu falo pouco, imagina. Quem tá lá na minha rede social sabe que eu não falo pouco, que eu falo bastante, que eu gosto de compartilhar conhecimento. E olha, eu acho que fica o meu, mas eu quero te ouvir um pouco antes, mas fica aqui a minha recomendação para quem quer ter acesso a mais uma ferramenta de autoconhecimento, faça o seu mapa solar, astral, de previsão, Sim. né? Eu acho que é muito... É conhecimento e informação para decidir melhor, Isso. não é? Perfeito. Sobre isso. É sobre isso. Como conversa boa passa rápido, eu quero as suas considerações finais. Eu não estou acreditando, tá acabando, Nossa, mas pois enfim. mas a gente tem papo mais pra frente Olha, ainda eu vou te também, falar uma né? coisa. Você já está convidada a voltar. Ah, meu Deus, olha isso, gente. Já está convidada a voltar. Obrigada. Para a gente seguirmos essa conversa. Vamos seguir. Mas, Ale, eu queria as suas considerações finais para quem nos ouve, nos vê, né, e chegou até aqui. O que você acha que é importante? De tudo que falamos, com o que alguém que está aqui conosco deve ficar? Qual informação? Eu acho que se eu puder deixar uma informação se conheça melhor. Independente da ferramenta que você vai usar. Mas se conheça melhor. Busque se conhecer melhor. E se abra. Porque as barreiras, né? Como o próprio nome diz, elas fazem uma barreira e a gente não enxerga o que está do outro lado. Então, se a gente puder trazer mais consciência, que é uma das coisas que o mapa faz, né? E o mapa é uma dessas ferramentas, eu tenho certeza absoluta. Ninguém sai do meu atendimento dizendo que não valeu a pena. Isso é verdade. Isso, assim, é uma coisa que, modéstia à parte, eu fico realmente muito feliz, porque eu realmente me entrego de corpo e alma, porque eu entendo que é uma vida que está ali, né? Então, eu não posso tratar de qualquer forma. Eu tenho uma responsabilidade sobre aquilo que eu estou falando, que eu estou trazendo de mensagem, pensando o quanto aquilo pode transformar a vida dessa pessoa. E a minha missão é ajudar a transformar a vida de pessoas para melhor. Para
o caminho dessa evolução. Então, se você está em busca desse caminho da evolução, se você está nesse momento do caos, se você está se sentindo perdido nesse momento, o mapa pode ser, sim, uma ferramenta de orientação para você. E eu estou muito aberta aqui a poder ajudar de todas as formas. Na minha página já tem muito conteúdo, né? Que você pode consumir lá gratuitamente. E uma outra mensagem é: eu gosto muito que as pessoas que eu faço atendimento tenham autonomia. Que elas consigam pegar depois o mapa delas e vejam as minhas postagens e saibam olhar e falam: nossa, é isso que está acontecendo comigo. E existe esse canal aberto de troca depois, né? Você sabe bem disso, Sim, né, Dânia? eu sei. Aconteceu o eclipse. Ontem tivemos um eclipse. Olha Ontem que data tivemos. maravilhosa para a gente estar aqui. Ontem tivemos o eclipse. Olha que portal se abrindo. E aí, se eu não entender que isso para mim é uma mensagem do universo para eu enviar essa mensagem para mais pessoas, né? Eu nem sei o que pensar. Então é isso. Ouçam a sua intuição. Eu acho que a gente está, como a gente começou lá no início, né, Dani, se desconectando. Vamos nos conectar mais com a nossa intuição, ouvir mais aquilo que o nosso coração diz, porque ele é muito difícil a gente tomar uma decisão, não pela impulsividade, mas pela intuição, que a gente se arrependa depois. Exatamente. Eu acho que é isso. Quase nunca nos arrependemos Quase pela intuição. nunca. Não é, Ale? Quase nunca. Pelo impulso, sim. Exato. A gente Né? só tem que estar... É isso, de novo, né? O nível de consciência para saber distinguir. Né? Impulso de intuição. Mas a intuição, ela nos fala demais. Fala. Nós, mulheres, então, mais ainda. Né? Viemos dotadas disso de diferente do homem. Não que eles não tenham, mas as mulheres têm um quezinho a mais também, puxando aqui a sardinha para nós. Mas eu acredito demais nisso, né? E aí, conforme a gente vai abrindo, eu falo que vão abrindo abinhas na nossa cabeça, né? Então, você usa uma ferramenta, abre mais um pouquinho e depois tudo vai fluindo melhor. Eu acho que é isso. Esse caminho, o caminho da evolução é a busca por essa fluidez. Não que as coisas desconfortáveis deixem de acontecer, mas que a gente possa fluir e passar por essas coisas desconfortáveis de uma forma mais leve. Mais leve. E com mais sabedoria. Exato. Esse é o segredo. Eu acho que sim, eu acredito que sim. Não é? Nós vamos descobrindo. Vamos descobrir. Juntas. Já está convidada a voltar. Eu quero fazer um brinde, agradecê-lo a sua confiança, a sua parceria, o seu tempo aqui e saúde, Ale. Saúde. Muito obrigada, viu, pelo convite mais uma vez. Eu amei estar aqui. A sua energia é maravilhosa. Somos. Você sabe que a gente se conecta pela energia, né? E ninguém chega até ninguém por acaso, né? Vim através de uma amiga que me falou a mesma coisa. Eu tô aqui sentindo essa energia maravilhosa. Que bom. Para você que ficou aqui com a gente, não perde, curte, compartilha e até o próximo episódio. Saúde, Ale. Saúde.